Na semana passada, nós tivemos em Brasília a primeira audiência pública para discutir, e foi uma discussão que durou 5h30, com depoimentos emocionantes, com deputados falando, senadores, enfim, as pessoas se manifestando sobre, vamos chamar de composto criado em São Carlos e que o mundo inteiro está falando hoje sobre a cura do câncer. E uma das mulheres guerreiras e que luta e que batalha, que fez um discurso muito forte, foi Bernadette Kioff, que saiu de São Paulo, foi a Brasília para implorar, porque é mais ou menos assim que está acontecendo, implorar para que as autoridades se mexam, façam isso rápido, porque quem está doente precisa continuar vivo, não é mesmo? Nós vamos conversar com ela agora pelo nosso Skype, tomara que ele funcione bem. Minha querida Bernadette Kioff, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Olga, bom dia, ouvintes. Que bom que você está aí conversando comigo. Eu fiquei emocionada, como o Brasil e o mundo todo que viu, depois o vídeo com calma em casa, o seu depoimento. E uma preocupação que a gente tem com quem está tomando a fósforo é que você disse que a sua fósforo estava acabando. E eu fiquei com Acabou? E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, sabe, Bernadette? Meu Deus, será que a fósforo da Bernadette acabou? Será que ela conseguiu mais? Quando que acabou sua fósforo? Acabou no dia seguinte da audiência. E aí? E aí que eu tô aqui no aguardo, assim como tantos outros pacientes. Eu tô hoje, sabe, Olga, eu tô até muito abalada emocionalmente, porque o irmão de uma grande amiga, o Alan, aí de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, ele está internado, ele está com uma pneumonia, ele tem câncer, né, cabeça e pescoço, tumor oculto. Eu nem imaginava que existisse isso, são mazelas dessa doença. Também com o liminar, não recebeu nem o primeiro lote, nada. A gente está clamando por isso. Você desenvolveu o seu câncer exatamente em que ano? 2012. 2012. Câncer de mama. Certo. De lá para cá foi uma... Com metástases. Isso. Você tomou fósforo por quanto tempo? Eu tomei por 38 dias. E você E nesses 38 dias, Bernadette, você, como você já fez o relato, mas para quem não viu, não ouviu, você simplesmente não precisou mais usar remédio para dor, a sua energia, você ficou revitalizada, foi tudo isso que aconteceu, né? Com certeza, Olga, é notório, né? Todos os pacientes até hoje que a gente tem notícia, tem um relato muito parecido. Os primeiros sintomas que a gente consegue medir é a ausência de dor, né? A fósforo ela tem essa propriedade. No meu caso, como já houve um período de novos exames, eu fiz novos marcadores tumorais, então também comprovamos a redução de células tumorais nos 2 marcadores que foram feitos. Fantástico, né? Isso é fantástico. Isso é notório. E assim como você, tantos outros depoimentos, um depoimento que nós colocamos aqui no programa também e que foi exibido no Senado, da Maria Alexandrina de São Paulo, que curou de um câncer de intestino. Esse é um caso também incrível. Ela relatou aqui para vocês, telespectadores, lembram? Que ela disse, o tumor necrosou. Isso foi em 2011. Né? Então, a gente tem relatos incríveis sobre isso. Mas a preocupação, Bernadette, vamos lá. A audiência aconteceu, autoridades estavam lá, né? Nós tínhamos Anvisa, o governo brasileiro representado pelo Ministério da Saúde, os senadores. E aí, Bernadette, o que é que aconteceu depois? Olha, Olga, nós fomos um pouco infelizes com relação ao tempo, né? Nós terminou a audiência e já entramos num feriado prolongado, que foi o feriado de finados, né? Verdade. Mas hoje nós já sabemos que existe já uma ação civil pública empreitada contra o Estado de São Paulo, cobrando uma posição do próprio Estado de São Paulo com relação a um posicionamento, porque afinal de contas as pesquisas foram feitas dentro da Universidade de São Paulo. E a ação de fazer que está sendo concedida, ou seja, as liminares que estão sendo concedidas para que a USP providencie isso.
Então, alegar que ela não tem condições de fornecer não é uma resposta satisfatória nesse momento, né? Quem não tem condições procura. A gente sabe que existem outras prerrogativas para que o governo do Estado de São Paulo forneça essa substância. Então, a ação de fazer é contra a USP. É a USP que tem que promover isso. E a Fazenda do Estado de São Paulo também é parte nas liminares, né? Todas as liminares que foram empreitadas e foram concedidas, as tutelas antecipadas que foram concedidas contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e a Universidade de São Paulo. Me parece que agora, novamente a Justiça caminhando ao lado da saúde, né? É ré nessa questão, é réu o Estado de São Paulo, a Fazenda Pública e a própria USP. Não adianta ficar discutindo, dê-me solução. Mais ou menos isso, né, Bernadette? Existe hoje uma preocupação muito grande, porque a USP vai entrar em recesso escolar. Então, eu fico me perguntando o que será dos pacientes, né? Sim, porque como o doutor Salvador... O câncer não espera, o câncer não tem recesso, né? Não tem recesso, não tem férias, não tem Natal, ele não tem nada, ele avança. Você sabe que o doutor Salvador, lá na USP, lá em São Carlos, é a única pessoa com um auxiliar que está produzindo. Humanamente impossível, ele não vai conseguir dar conta de tudo. Exatamente, Olga, essa é a nossa preocupação, né? Existe hoje um grupo, existem muitos grupos hoje envolvidos em tentar encontrar uma maneira de ajudar o professor Salvador, quer seja conseguindo pessoas capacitadas para auxiliá-lo no manuseio da substância, implementando máquinas encapsuladoras, mas isso tudo tem que ser feito com a universidade, porque a obrigação de fazer é da universidade, né? Os pesquisadores, eles não são réus, como você mesma colocou. Quem é réu nessa ação? Contra quem as tutelas antecipadas foram concedidas? Contra o Instituto de Química de São Carlos e contra a Fazenda, né, do Estado de São Paulo. Certo. Então, eles que têm essa obrigação de fazer. Exatamente, eles que precisam. Bom, diante disso, nós vamos esperar uma resposta, uma posição do governo que virá se defendendo do Estado de São Paulo, enfim, universidade e tudo mais. Mas, mesmo assim, continua o grande problema. Você que, por exemplo, já está aí há uma semana praticamente, quase uma semana, sem a fósforo. E aí, Bernadette, minha querida, faz o quê? Então, Olga, o principal transtorno para os pacientes que se encontram na mesma situação que eu, ou seja, pacientes que estão aguardando a chegada do segundo lote, é que, infelizmente, nós não temos ainda os estudos clínicos para saber o que pode ocasionar pacientes que iniciaram o tratamento da fósforo e interrompem antes da cura preconizada. O que pode acontecer? Exato. O câncer ele pode voltar mais agressivo? A gente não sabe, porque uma das nossas reivindicações é início imediato dos testes clínicos. E a outra é a manutenção, porque nós não sabemos o que pode acontecer com esses pacientes que estão já em uso. A gente não sabe se ele pode voltar mais agressivo, se a fósforo pode ter um efeito residual que ainda se dure por um tempo. Nós não sabemos, essa que é a verdade. Nós estamos totalmente nas mãos de uma universidade que não está dando retorno para essas pessoas. Nós somos seres humanos. E eu sempre, ontem mesmo, na igreja que eu congrego, sabe, estava se falando, mas isso não foi testado em humanos. E, gente, eu sou ser humano, até que se prove o contrário, eu não sou rato, não. Você é o teste. Mas eu sou ser humano. Isso, você é um teste. A Maria Alexandrina, que eu entrevistei aqui, é outro teste vivo. E o dia que ela me acessou, incrível, telespectadores, ela disse uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Aliás, ela escreveu no meu Face e eu guardei essa tela que ela escreveu, quando ela diz assim: eu sou a prova viva sobre a eficácia da fósforo. Então, existem sim pessoas que já tomaram há muito tempo, há 2 anos, né? E pessoas que hoje se dizem curadas através da fósforo. Basta ter uma coisa só: respeito para com quem precisa urgentemente deste composto e urgência em se fazer a coisa. Eu já continuo. Nós estamos falando aqui com a Bernadette Kioff, que é paciente, que é uma pessoa que fez um depoimento incrível lá em Brasília e que já tomou a fosfoamina, como a gente chama. Bernadette, querida, aquele dia
O senador Cristóvão Buarque, eu admiro muito a postura dele. O senador Álvaro Dias também falou de que era preciso cobrar do governo federal, e aí falamos de presidente Dilma, de que o governo dispusesse, colocasse à disposição dos pesquisadores, dos nossos cientistas, de laboratórios, e isso que fosse urgente, mas que o governo teria, porque aí vai demandar de dinheiro, para que ele começasse a ser feito. Laboratórios que hoje já estão estabelecidos, naturalmente, claro, e que começassem, se comprasse a matéria-prima, que se começasse a fabricar. Você ouve algo mais depois disso tudo, você que estava lá em Brasília, ou, enfim, acabou tudo ali? Olha, Olga, ainda não, né? Eu não quero ser pessimista, como eu te disse, a audiência foi muito próxima de um feriado prolongado, mas a gente sabe que até o momento ainda não vimos ações concretas. O que houve foi uma manifestação oficial do Ministério da Saúde se propondo ao início imediato dos testes clínicos através do INCA, Instituto Nacional do Câncer. Mas eu queria deixar bem claro que hoje a fabricação da fósforo em escala maior, ela não vai estar em custo adicional. Hoje saiu uma notícia na mídia onde uma associação que cuida especificamente do câncer linfático, ela está pleiteando junto ao SUS a liberação de um medicamento que já é utilizado na medicina de convênios, mas que o SUS ainda não colocou na carteira porque ele custa muito caro, ele custa R$50 mil. É um medicamento, se não me engano, inclusive que a presidente Dilma Rousseff fez uso para se tratar quando ela também foi acometida dessa doença. E a fósforo, ela tem um custo de produção muito baixo, então para o SUS ela não seria um ônus, ao contrário, ela seria uma maneira de atender uma quantidade maior de pacientes com custo operacional menor, né? Porque, de qualquer forma, o SUS acaba arcando com o custo do tratamento clássico, que é oneroso, é muito oneroso. Sim, sim. Então, você me disse que pode ser que esse produto, essa droga, seja liberada. Enquanto isso, a fósforo, que é baratinho, quase de graça, está lá parada. Tá tudo errado, né, Bernadette? Tá tudo errado, tá tudo errado. Olga, o que a gente sabe é que, assim, drogas que já têm seu efeito comprovado devem ser liberadas sim. Nós não estamos preconizando substituição do tratamento convencional. Mas o que a gente diz é que a fósforo ela tem um custo de produção muito baixo e que seria muito importante que as autoridades que são responsáveis pelo orçamento da saúde acordassem para essa verdade, né? A fosfetanolamina tem um custo de produção baixo. Os pesquisadores estão empenhados em fazer com que o sistema público de saúde forneça essa droga a custo zero. Eles não pretendem sequer cobrar a patente, né? Que é deles. Mas eles pretendem doar a patente se o sistema público de saúde se comprometer a fornecer esse medicamento, né? Então, isso, ao invés de ser um ônus para a saúde pública, ele se preconiza como sendo um avanço importante com custo operacional baixo. Sem dúvida. É incrível, né, quando a gente ouve os cientistas falando exatamente isso. Nós abrimos mão da patente, mas nós queremos o compromisso, a responsabilidade de que isso chegará à população, à grande população. Há, sim, condições de se produzir com muito pouco dinheiro e que todos tenham acesso, que todo mundo que já teve alguém na família que tem, né? Porque é difícil nós encontrarmos hoje uma pessoa que não tenha alguém na família ou um amigo com câncer. Alguém que ama, né? Exatamente. E a gente sabe o custo disso tudo. Bernadette, para a gente fechar, você sentiu já no seu organismo a falta da fósforo? Já sentiu os efeitos? Graças a Deus ainda não, Olga. Que bom. São poucos dias. Que bom. Eu espero que chegue a tempo. Muito obrigada por nos atender. Te desejo muita saúde, que Deus te abençoe. E vamos continuar a luta. Conte sempre comigo. Me ligue se precisar, a hora que você precisar. A hora que você... Dando a causa, como você disse, hoje em dia é difícil você encontrar alguém que não tenha alguém que ame acometido por essa doença ou que tenha sido vítima do câncer. Eu só tenho a agradecer a você
por todo o apoio que você tem dado a essa causa. Muito obrigada, Olga, muito obrigada mesmo. Em nome de todos os pacientes que estão sofrendo com câncer, eu te agradeço profundamente.